aula passada, nós tratamos da teogonia. Tivemos a oportunidade de observar, na segunda parte, a vitória de Zeus e a soberania dos deuses do Olimpo no governo, e também terminamos com a união que Zeus teve com Hera e com outras deusas imortais. Então, o que a gente viu até aqui é que a teogonia de Hesíodo fala dos deuses. Até aí, eu não sei se vocês perceberam, nós não encontramos nada, absolutamente nada, sobre a criação dos humanos. Como é que nós entramos na jogada, né? Os humanos, eles são mencionados na teogonia, mas a criação do homem em oposição à mulher não é uma coisa descrita na teogonia. Quando que os homens são mencionados na teogonia de Hesíodo? É mencionado quando ele descreve o primeiro sacrifício que ocorreu num lugar chamado Mecone. E isso nos leva a duas histórias, a história de Prometeu e a história de Pandora, que é a primeira mulher. Então vamos com calma. Primeiro, Prometeu. Prometeu é um titã, filho de Jápeto, que é irmão de Cronos. Segundo Hesíodo, na teogonia, Prometeu tenta enganar Zeus, fazendo com que ele fique com as sobras do primeiro sacrifício, de tal forma que nós, os homens, ficássemos com a melhor parte. Zeus descobre o ardil de Prometeu e, em retaliação, pune os humanos. Percebam que, ao invés de punir Prometeu, ele pune a nós, os humanos. Qual é a primeira reação que Zeus tem a essa traição de Prometeu? A primeira reação dele é esconder o fogo dos homens. Aí vocês vão, com aquele pragmatismo, me perguntar: ué, mas vem cá, o Zeus, ele não é o deus da justiça? Como é que ele pode ser tão injusto e punir os humanos por aquilo que Prometeu fez, né? Percebam o seguinte: esse é o primeiro momento em que nós vemos deuses e humanos se relacionando na mitologia grega. Os deuses, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não morrem de amores pelos humanos, não. Os humanos, ou seja, nós, somos úteis, mas perfeitamente dispensáveis para os deuses, tá? Então esse é um elemento curioso que surpreende muita gente, mas que é verdade na mitologia grega. Então, essa ideia de que os deuses morrem de amores pelos humanos é furada na mitologia grega. Um outro detalhe aí é que, como Deus da justiça, Zeus zela pela justiça entre os humanos, o que não implica necessariamente em zelar pela justiça entre deuses e humanos. Então esse é um outro detalhe que deve ser levado em consideração para entender a atitude de Zeus. Bom, aí a gente sabe, né? O Prometeu rouba o fogo e entrega aos homens. E qual é a consequência disso? Mais punição. Prometeu é punido sendo acorrentado a um pilar, e o seu fígado vai diariamente ser devorado por uma águia, que é o pássaro sagrado de Zeus. É o animal que representa Zeus. O fígado de Prometeu se regenera e é devorado novamente pela águia no dia seguinte. E com os homens? O que Zeus faz com os homens? Cria a mulher, Pandora, a primeira mulher. Então, o mito de Prometeu é um prato cheio de problemas para nós que estamos estudando mitologia grega. Primeiro que a história tem vários elementos muito obscuros. Eu já volto à questão da mulher. Vamos só terminar de analisar Prometeu. Sei que as alunas já estão nervosas comigo a essa altura. Mas a história de Prometeu, ela tem vários elementos obscuros. E por alguma razão que Hesíodo não conta pra gente, não relata
na Teogonia, Zeus tem um desgosto bem assim marcante pela família do Prometeu. A gente não consegue identificar exatamente de onde que vem esse ódio, que não é só da questão do sacrifício que Zeus tem pela família de Prometeu. E segundo que a gente também não sabe muito bem qual é a razão que está por trás do fato de Prometeu querer tanto ajudar a gente, os humanos. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: olha, o Prometeu foi ele que criou os humanos, é por isso que ele quer ajudar a gente. Mas só que Hesíodo não diz isso. Então a gente fica realmente no escuro, sem saber qual é a verdade. É aquela coisa da lacuna que a gente está tentando ler, que eu comentei antes. De qualquer maneira, é meio nítido que a história é, sem sombra de dúvida, muito importante. Se a gente começa a entrar no terreno da interpretação, o fogo ele vai simbolizar a civilização, vai simbolizar a cultura que Prometeu traz aos homens de um ponto de vista simbólico, né? Então a história vai começar com o primeiro sacrifício, mostrando que o sacrifício é uma transição da selvageria para a civilização. Percebam que interessante esse elemento que revela muito sobre a sociedade grega, pelo menos a primitiva. Então esse é um elemento importante. Bom, agora Pandora, né? Nessa altura vocês continuam esperando mais sobre Pandora, a primeira mulher. A ênfase que Hesíodo faz na Teogonia é Prometeu. Foi por isso que eu continuei com Prometeu, porque a Teogonia ela trabalha em cima de Prometeu, a ideia da história de Prometeu. Para a gente conhecer Pandora, nós vamos olhar outra obra de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias. É aqui que a gente vai saber o nome dessa chamada mulher. Na Teogonia não é citado Pandora, é citado apenas o nome mulher, que Zeus cria. Zeus cria mulher. Os Trabalhos e os Dias que vai realmente revelar que o nome dessa mulher é Pandora. Um nome ambíguo, que pode querer dizer presente de todos os deuses, ou aquela que doa, doadora. Então é uma ideia tanto de entrega quanto de recebimento. É um elemento, é um nome ambíguo, Pandora. Nós vemos em detalhes a criação de Pandora, da mulher, nessa obra, Os Trabalhos e os Dias. Primeiro que ela não teria sido enviada diretamente para os homens, mas na verdade teria sido enviada como um presente para Epimeteu, que é o irmão de Prometeu. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, por causa da história caixa de Pandora, ela não tem uma caixa. Na verdade, a palavra grega vai representar mais um jarro que contém dentro de si todos os males do mundo, inclusive a esperança. Olha que curioso isso aí, como que dá margem para interpretação. E a gente já volta a essa questão. No jarro diz o seguinte: não abra. Está escrito em grego no jarro. Só que quando Zeus criou a mulher, ele quis fazer aquilo como um castigo, perdoem minhas meninas, mas aquilo como um castigo realmente violento contra os homens, né? Então ele vai para cada deus do Olimpo e pede que deem um atributo à sua criação. Olha, eu criei a mulher, cada um de vocês deem um atributo. O último que dotou a mulher de um atributo foi Hermes. Aí ele viu que a mulher já estava dotada de todos os atributos, não tinha muito o que fazer mais, e aí ele ficou danado da vida que os outros deuses não deixaram trabalho para ele fazer, e aí ele, para castigar mesmo, entrando na onda de Zeus, jogou na mulher, olha, mentira, artimanha, astúcia e curiosidade. Estava escrito lá, não abra, aí já viu, né? Quando ela abre o jarro, vão sair todos os males. Ela, no ímpeto, corre para fechar o jarro, mas já era tarde. A única coisa que ficou dentro do jarro era a esperança. Percebam, claro, aí, não precisam também o pessoal ficar nervoso, mas a sociedade grega é uma sociedade
extremamente centrada na figura do homem e coloca a mulher em reclusão. Então esse é um elemento a ser levado em consideração. Só de curiosidade, não sei se algum de vocês reparou esse elemento, mas muita gente compara o mito de Pandora com a Eva da Bíblia. Porque tanto Pandora quanto Eva trazem o mal para o mundo. Só que tem algumas diferenças, né? O detalhe é que Eva é criada por Deus como uma companhia para Adão. E Pandora é o mal. Ela é criada como um castigo, né? Então essa é uma diferença, uma distinção a ser ressaltada. Eva vai ser criada a partir da costela de Adão, e Pandora é totalmente externa ao homem. A sua criação não é atrelada a nenhum elemento, como no caso a costela, né? Nada disso. Ela é totalmente externa, a sua criação, ao homem. De qualquer maneira, volto a repetir, esse vai ser o primeiro modelo da misoginia, né? O desprezo pelas mulheres, que a gente vai encontrar na mitologia grega, que é uma temática recorrente. Em vários mitos você encontra essa misoginia expressa. Um outro detalhe aí que eu não sei se vocês pararam para pensar é o fato da esperança ser a única coisa que fica retida dentro do jarro depois que saem todos os males. É muito difícil interpretar isso, porque todos os males saem, mas a esperança continua lá no fundo. A resposta mais comum que os estudiosos e os intérpretes dão é o seguinte: não importa o que aconteça, nós ainda temos a esperança. Só que tem uma questão interessante nessa interpretação, porque ela ignora dois detalhes. A esperança, ela está dentro do jarro e não no mundo, não saiu, que é o lugar onde todos os males estão. Então, se a gente sofre dos males, é porque esses males saíram do jarro que Pandora abriu. Se a esperança ficou lá dentro, na teoria a gente não teria esperança, né? Acho que seria mais ou menos isso. E segundo lugar, é o seguinte: se a esperança é uma coisa boa, o que ela está fazendo dentro do jarro junto com todos os males? Então são perguntas que surgem e que dificultam ainda mais a interpretação desse mito. Uma outra interpretação aí é a de que o fato da esperança estar presa dentro do jarro indica que, na verdade, não há esperança. Se ela não saiu, não há esperança. Eu acho que essa interpretação é muito pessimista, né? Então vamos tentar fugir desse pessimismo tentando olhar para a palavra grega que representa esperança. Essa palavra grega é elpis, E-L-P-I-S, elpis. Elpis é um termo ambíguo, que quer dizer bom e mal ao mesmo tempo. É uma coisa como se fosse expectativa. Seria espécie assim de espera sem ação, sem atitude. Seria uma ansiedade, né? O que de repente pode explicar melhor o porquê que ela está dentro do jarro junto com outros males. Mas de qualquer maneira, não esclarece o porquê que ela ficou dentro do jarro e não saiu. Mas e se a gente, como ser humano, tem ansiedade, como é que pode, se essa elpis ficou dentro do jarro? Enfim, é difícil mesmo de entender, né? É difícil essa questão da esperança aí. Então o mito de Pandora tem várias interpretações. A figura do jarro pode ser lida como o útero de Pandora. Porque as mulheres, em geral, como elas são responsáveis em dar à luz, são responsáveis pela vida, elas acabam sendo culpadas pelo mal, porque elas geram aqueles que vão fazer desmandes, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, elas são a única forma de hereditariedade humana através do parto. É o parto que representa a continuidade da raça humana. E é isso que a mulher representa.
Então, se a gente for além dessa interpretação, extrapolar um pouco essa ideia, nós vemos que Pandora, ela é nada mais, nada menos do que a personificação dos anseios dos homens. Ela representa a própria vontade, o próprio anseio masculino. Porque numa sociedade patriarcal, como é a sociedade grega, o que se espera? Filhos homens. Só que são as mulheres que dão origem aos filhos para os homens. Então a mulher controla o destino do homem, porque ela vai dar origem ao herdeiro. Então a mulher seria uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Porque ela dá origem à coisa boa, que seria o filho, o herdeiro, e é uma coisa ruim ao mesmo tempo, por causa dos males que vem a contento. Essa, repito, é a concepção da sociedade grega antiga, né? Essa concepção realmente misógina que nós temos que levar em consideração. Mas só para a gente conseguir avançar no nosso curso e analisar outros deuses, o que nós vamos guardar de tudo isso e que é importante que a gente tenha muito nítido na cabeça e muito bem compreendido? Primeiro, os deuses não são oniscientes e muito menos onipotentes. Vocês viram que eles são vitimados de uma série de problemas e não são, podem fazer o que quiser, todo poderoso. Não é bem assim, sabe de tudo, não é assim. Os deuses não são oniscientes e onipotentes. Então eles têm as suas limitações. Segundo, eles não têm muita simpatia por nós, humanos. E isso ficou claro nesses mitos que a gente começou estudando na aula, Prometeu e Pandora. Terceiro, que eles são antropomórficos e ao mesmo tempo forças da natureza representadas e personificadas. Desculpe insistir nisso, mas é um elemento muito importante que cada vez que a gente for avançando e vendo outros deuses, vai ficar mais nítido ainda. E que mesmo, e quarto, mesmo com todos esses elementos, eles não são transcendentes, ou seja, eles fazem parte do universo, eles não estão fora do universo, eles estão inseridos dentro desse contexto maior que é o universo. Porque existe essa ideia de, quando você pensa em divindades, em deuses, em ser uma coisa externa. Você tem o universo onde você vive, o cosmos, e os deuses governam de fora. Na verdade, eles fazem parte do próprio universo, não são externos, são internos na criação do universo. Então essa basicamente é a ideia. E é interessante a gente reforçar isso, porque mais à frente, quando a gente for falar de Deméter e os mistérios de Eleusis e os outros elementos, nós vamos ter a oportunidade de acrescentar alguns elementos. Então até aqui basicamente no nosso curso, o que nós vimos foram algumas teorias e a forma como essas teorias leem os mitos, e depois nós nos juntamos até os deuses do Olimpo para tentar criar alguns elementos mais interessantes. Bom, antes no nosso curso, nós vimos como Zeus e os demais deuses se estabeleceram no Olimpo. E quando nós começamos a entrar em alguns mitos individuais, nós conhecemos a história de Prometeu e também o mito de criação da mulher, a primeira mulher, Pandora. Os três deuses que a gente vai ver nessa segunda parte da terceira aula são Deméter, Perséfone e Hades. Isso porque a história desses três deuses é uma história comum que vai ser recontada no chamado Hino Homérico a Deméter. E aí vem, obviamente, a necessidade de uma explicação. Os hinos homéricos são uma coletânea, uma série de poemas que vão desde alguns versos até algumas centenas de versos que vão tratar sobre vários deuses em particular. Esses poemas são assim designados homéricos, por esse adjetivo, porque estão escritos no mesmo dialeto grego e na mesma métrica que é o hexâmetro dactílico, que é a Ilíada e a Odisseia, que foram compostos por Homero.
Então, o adjetivo é apenas para designar o estilo no qual estão redigidos esses hinos homéricos. Algumas datações vão afirmar para nós que esses hinos foram compostos em diferentes momentos. O hino a Deméter, que é o que nós estamos utilizando para recontar a história da deusa, seria um dos mais antigos e teria sido datado entre 650 e 550 a.C. Esse mito é um dos poucos mitos que possui uma ligação clara com um ritual específico, que é os mistérios de Eleusis, que ocorriam na localidade de Eleusis, perto de Atenas. É esse o mito, inclusive, que, segundo os gregos, explicaria as estações do ano, a ocorrência das estações do ano. Então é um mito interessante, já que também vai lidar com a ideia da agricultura, que é relacionada à deusa Deméter. A história do mito, também conhecido como o rapto de Perséfone por Hades, é uma história bastante simples. Deméter, deusa dos grãos e da agricultura, tem uma filha com Zeus. O nome da menina, Perséfone. Com a permissão do pai, Zeus, o deus Hades toma Perséfone, rapta Perséfone, num dia no qual ela colhia flores e leva Perséfone consigo para o Tártaro, o mundo subterrâneo, a fim de que ela fosse sua consorte, sua esposa. Deméter, sem saber o paradeiro da filha, vaga pelo mundo procurando Perséfone, tentando descobrir aonde foi parar a sua filha perdida. Dentro das suas andanças, a deusa Deméter acaba visitando a cidade de Eleusis, próxima a Atenas. E é lá que vai acontecer esses mistérios de Eleusis, que são festividades em honra à deusa Deméter, que nós já vamos falar daqui a pouco. Mas o desfecho do mito é que Deméter, em razão da dificuldade de encontrar sua filha e da dor que sentia, ela se recusa a deixar os grãos crescerem e causa uma fome na humanidade. Aí o deus Zeus intervém e ordena a Hades que devolva Perséfone para que os humanos não morram de fome. Percebam que a atitude de Zeus não é uma atitude benevolente para com os humanos. Olha, vamos salvar os seres humanos. Não é bem isso. Como nós já vimos, a relação entre humanos e deuses é uma relação que carece um pouco de amores, digamos assim. A atitude que Zeus tem de solicitar a Hades a devolução de Perséfone tem como objetivo resguardar os sacrifícios que os seres humanos faziam em honra dos deuses. Se os seres humanos morrem de fome, logo os deuses não têm sacrifícios à sua disposição. E era esse o interesse que Zeus tinha quando pede a Hades que retorne Perséfone até a sua mãe Deméter. Só que tem um detalhe aí nessa história. Enquanto esteve no Tártaro, Perséfone comeu uma semente de romã. E isso implica que ela fica completamente presa e impedida de deixar o Hades para sempre. A ideia aqui, aparentemente, é a de que comer alguma coisa, o que quer que seja, no submundo, seria o fim. Você fica preso ao submundo e não tem mais o que fazer. Então Zeus novamente é obrigado a intervir e Deméter vai se comprometer, a ficar com Perséfone 2/3 do ano no Olimpo. Enquanto que o último terço ela vai para o Hades e fica lá com seu consorte. Então essa é a ideia. E é daí que vem a ideia, a noção das estações do ano na mentalidade grega. Percebam que essa história é excepcional para ver aspectos da vida grega, particularmente a vida dentro de Atenas. Primeiro, a questão do casamento, né? Que era um contrato entre o marido e o pai da jovem. No caso, Hades, o marido, e o pai da jovem, Zeus, no mito, né? Percebam também que casar uma filha única sem irmãos
aquilo que os gregos chamavam de epikleros, a filha única sem irmãos, com um membro da família, com um tio, é uma coisa perfeitamente aceitável. Isso porque mantinha os bens dentro da família e não havia a necessidade de se perder aquilo que a família, com tanta dificuldade, conseguiu adquirir. Claro que também fica evidente que, em função do casamento arranjado, o contato entre mãe e filha é reduzido drasticamente. Então, o sofrimento é uma reação natural para o casamento arranjado nessa sociedade. Um outro elemento importante é que a história do rapto de Perséfone por Hades também vai refletir a experiência humana em relação à morte e à separação. Percebam que os deuses do Olimpo não podem ou não vão até o Tártaro. As exceções que a gente sabe disso, claro, é Hades, né, que é o deus do Tártaro, então ele tem esse livre trânsito, e Hermes, que como era o mensageiro dos deuses, tinha também facilidade. Um outro detalhe interessante é que essa angústia que Deméter sente da perda da filha é praticamente idêntica à de um ser humano em relação à perda de um ente querido. Um sofrimento bastante análogo, né? E o curioso é que aí vai ser praticamente o único momento onde um deus vai ter esse tipo de sofrimento por uma outra divindade. É muito incomum esse tipo de sofrimento, principalmente entre deuses. Esse vínculo entre morte e casamento é muito comum dentro da literatura grega, em parte por causa da alta mortalidade das mães no parto. Uma sociedade onde os partos eram normais, não havia cesariana nem nada, as mulheres corriam um risco muito grande de sofrer qualquer tipo de problema, de dificuldade no parto, e acabavam morrendo. Então a mortalidade de mães no parto era muito elevada. Então havia esse vínculo entre morte e casamento. Que casar uma filha era como perder essa filha ao mesmo tempo, em função desse restrito contato e também dessa alta mortalidade de mães no parto. Bom, no hino homérico a Deméter, que é a nossa fonte para o que nós comentamos até aqui, além dessa história do rapto de Perséfone, nós também vamos encontrar o relato da história da visita de Deméter a Metaneira, que é a rainha de Eleusis. Deméter vagava por Eleusis, à procura de Perséfone, e é aí que ela encontra as filhas da rainha Metaneira, rainha de Eleusis. Deméter estava disfarçada como uma mulher de idade. Lembrem-se da metamorfose, aquele atributo que os deuses possuem de poderem se transformar em qualquer coisa virtualmente. Muito piedosa, Deméter, como velha, se oferece para as filhas da rainha como babá para o menino, o caçula, o esperado Demófon, ou então Demofonte, como aparece em alguns registros. Tentando tornar aquele caçula, aquele menino imortal, Deméter unta o bebê com ambrosia, que é o alimento dos deuses, e expõe o menino ao fogo todas as noites. E isso lentamente vai transformando o menino em imortal. Só que a mãe, a rainha Metaneira, estava desconfiada, porque o menino cada vez mais estava parecido com um deus. E aí ela começa a espiar a babá para saber o que estava acontecendo. E eis que então ela surpreende Deméter com o menino ao fogo e grita horrorizada em angústia. Deméter, diante daquela situação, fica indignada, porque estava fazendo um bem ao menino, transformando ele num imortal, se irrita e joga a criança no chão, declarando então que não vai mais torná-lo imortal coisa nenhuma. O aspecto que falta para nós no hino homérico a Deméter é que o hino não conta o que acaba acontecendo com Demófon, o menino, mas Apolodoro e outros autores vão afirmar que ele acaba morrendo. De qualquer maneira, uma série de elementos vão chamar a nossa atenção nessa história. Percebam que Deméter usa esse menino como um substituto para sua filha Perséfone, que ela pensa ter perdido.
Então é um exemplo de deslocamento. Ela desloca a necessidade da filha para o menino Demófon. Novamente nós vemos o que? Os deuses brincando com as emoções humanas, demonstrando o distanciamento entre deuses e humanos, que nós comentamos aqui tantas vezes. Além disso, esse mito é um exemplo perfeito de natureza múltipla, onde vários elementos juntos vão permitir a utilização de diversas teorias ao mesmo tempo para tentar entender esse mito. Então é aquela possibilidade que nós já comentamos na aula de teoria, sobre você utilizar uma determinada teoria mais adaptada, mais adequada a determinada característica e atributo do mito. É como se fosse utilizar uma chave Phillips, uma chave de fenda, uma chave de boca, quando na verdade o parafuso, que é o mito, demanda e solicita. Então esse mito, o mito de Perséfone, Deméter e Hades, recontado no hino homérico a Deméter, relata e deixa evidente a capacidade e a possibilidade de se utilizar diversas teorias ao mesmo tempo no intuito de fazer a análise. Bom, promessa é dívida, então vamos aproveitar e ver com detalhes esses mistérios de Eleusis. Como nós vimos, a visita de Deméter a Eleusis é um elemento crucial dentro da narrativa do hino homérico a Deméter. Essa cidade, próxima a Atenas, seria o local onde os grandes mistérios em honra a Deméter e a Perséfone foram celebrados por mais de 1000 anos e talvez quase 2000 anos. Existem divergências em relação a isso. Mas o fato é que eles acabam sendo esquecidos por volta do ano 400 depois de Cristo. Dentro desse contexto, a palavra mistério vai significar segredos. Isso porque as cerimônias estavam abertas apenas para os iniciados. Os iniciados estavam terminantemente proibidos de falar a quem quer que fosse não iniciado sobre os rituais que aconteciam ali dentro. A iniciação a esses mistérios, a seu turno, ela estava aberta a homens e a mulheres, pessoas livres e escravos, mas tinha pré-requisitos. Os únicos pré-requisitos eram: não pode ter matado uma pessoa, não pode ter matado alguém, e o segundo, falar grego. Então é curioso, mas é verdade. Não pode ser um assassino e tem que falar grego. Então era necessário que o neófito, o recém-iniciado, fizesse uma viagem até Eleusis, aonde ele faria um sacrifício e aí sim seria iniciado. Esse voto de silêncio, esse requisito de silêncio, significa, obviamente, que o nosso conhecimento sobre os mistérios é bastante limitado e provavelmente tendencioso, porque aqueles que contam alguma coisa para nós a respeito dos mistérios de Eleusis vão, digamos assim, corromper a história, mesmo que não intencionalmente, para a sua própria perspectiva, a sua própria visão de mundo. E é aí que nós temos que ser bastante cautelosos na análise. Embora certamente alguns iniciados tenham de fato revelado o segredo, as referências escritas que nós temos, que sobreviveram até hoje, vão respeitar a proibição de não contar aquilo que acontece nos rituais. Eles se referem a detalhes particulares dos mistérios, esses autores, mas não descrevem absolutamente nada, mantém o voto de silêncio. Os únicos que vão descrever os mistérios são os autores cristãos primitivos. Só que como eles escreviam no intuito de provar que os mistérios eram falsos, o testemunho deles pode não ser lá, obviamente, dos mais precisos. E aí aquele problema de ser tendencioso que nós comentamos. De qualquer maneira, as fontes parecem concordar que o ponto alto dos mistérios era mostrar ou revelar alguma coisa para os iniciados. Algumas fontes vão dizer que o que era revelado era algo obsceno. Outras já vão dizer que a revelação
consistia no corte silencioso de um pé de trigo, representando assim, através desse símbolo, a deusa Deméter. Então as fontes divergem bastante em relação a isso. De toda forma, provavelmente a gente nunca vai saber ao certo aquilo que acontecia. Os mistérios de Eleusis, aparentemente, vão prometer uma vida feliz após a morte. Em outros pontos da literatura, em outras fontes que sobreviveram, a visão da morte não é tão agradável assim como nós podemos pensar. A visão padrão que o mundo grego tinha da morte parece ser a de que o subterrâneo é um lugar de uma existência apagada, uma existência escurecida, menos desejada do que a vida na Terra. Aquilo que nós hoje chamamos de fantasma, às vezes recebia na Grécia o nome de eidolon, ou seja, a imagem, eidolon, que é algo menos real do que uma pessoa viva. A palavra que eles utilizavam para a alma é psique, ou psurre, né? Que originalmente parece ter significado respiração, que visivelmente seria aquele elemento que deixa o corpo na hora da morte. Se observa uma pessoa moribunda, ela ainda respira. Pessoa morta já deixou de respirar. Então pode ser que originalmente a palavra psique tenha designado a ideia de respiração. Se nós formos, por exemplo, na Odisseia, nós vamos ver que os espíritos no Tártaro vão ser descritos como alienados e não vão reconhecer nem a si próprios. Algumas almas excepcionalmente notáveis e famosas vão ser selecionadas para uma recompensa ou uma punição, dependendo daquilo que tinham feito. Mas no fundo parece haver muito pouco sentido na ideia de que as ações de alguém no além-túmulo, são determinadas pelas ações em vida, ou seja, aquilo que você faz em vida determina aquilo que vai acontecer com você na morte. A ideia de campos elíseos era reservada para poucas almas especialmente boas, e essa ideia é apresentada para nós na Odisseia. Já a ideia de punição para esses pecadores, entre aspas, a palavra é porque não tem uma melhor, o conceito de pecado é muito posterior, mas essa punição para os pecadores, entre aspas, vai ser mais claramente desenvolvida, mas mesmo assim não vai se aplicar a todas as pessoas. A punição ela é restrita a poucos e àqueles corruptores famosos, como é o caso de Tântalo, que foi o camarada que traiu, ele é o filho de Zeus, que traiu todos os deuses, matando o próprio filho e servindo ele num banquete, né? É o mito de Tântalo. Uma outra figura que também foi punida é Tício, que era o gigante que ameaçou violentar Leto, a mãe de Orfeu da Lira, amando da deusa Hera novamente com ciúmes de Zeus. Hera era muito ciumenta, né? Então Tício também é punido em função dessa ameaça de violência aí contra Leto, mãe de Orfeu. E também, claro, Sísifo, que foi um camarada que aprontou poucas e boas com Zeus, pena que não dá tempo para detalhes, mas também foi punido. Ficou uma criatura também aí dentro dessa ideia de famosos corruptores. Além disso, nós também temos algumas evidências de crenças naquilo que hoje a gente chama de reencarnação. Pitágoras, que teria vivido no século VI a.C., provavelmente ensinou uma doutrina que incluía a reencarnação junto com o vegetarianismo, uma espécie de teoria conjunta na qual a reencarnação acontecia e também pregava-se o vegetarianismo. Platão vai discutir a ideia na República no chamado mito de Er. E um outro elemento, a título de curiosidade, é que o poeta romano Virgílio, no século I a.C., vai combinar essas ideias de punição e de reencarnação no livro 6 da Eneida. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter uma ideia mais fechada sobre a história de Deméter, Perséfone e Hades, que são os deuses que têm alguma relação mais objetiva com o mundo subterrâneo, com o Tártaro. Então, que são ligados, atrelados à ideia da morte e a essas ideias de mistério. Claro que existem outros mistérios, como o caso
do mito de Orfeu, mas isso aí é assunto para nossa próxima aula.